Olá, chegou o momento da nossa revisão. Está chegando o momento das avaliações, então vamos começar a nossa revisão. Iniciaremos a nossa aula vislumbrando toda a persecução penal como se fosse uma linha. E essa linha é dividida em 3 momentos. O momento do inquérito policial, o momento do processo de conhecimento e o momento da execução penal. Observe que a partir deste momento nós iremos colocar uma lupa sobre o processo de conhecimento. Vamos buscar estratificar esse processo de conhecimento. E a partir deste momento que nós estratificamos o processo de conhecimento, começamos a vê-lo. Ele começa a se mostrar para nós estudantes como se fosse uma sequência de atos. Observe que o processo de conhecimento, a partir do momento que nós colocamos uma lupa sobre ele, nós começamos a vê-lo de forma estratificada, nós começamos a vê-lo de forma sequencial. E essa sequência é formada por atos processuais. Observe que essa sequência de atos processuais formará o processo. É importante que nós tenhamos em mente que essa sequência de atos processuais, a forma como esses atos se agrupam, a forma como esses atos se organizam, é que irá determinar o tipo de procedimento. Então, o processo seria ou um conjunto de atos processuais, ou um meio pelo qual a pessoa exige do Estado o exercício da jurisdição. No entanto, o procedimento, que é diferente de processo, seria a forma pela qual esses atos processuais se organizam. É importante que nós tenhamos em mente que para determinados tipos de crimes, nós temos determinados tipos de procedimentos. É importante também que nós conheçamos quais são os procedimentos que regerão determinado tipo de crime. Observe que nós podemos ter em um único processo vários tipos de procedimentos. Mas não podemos ter em um procedimento vários tipos de processos. Perfeito, senhores? Então, a partir desse momento que nós conseguimos diferenciar processo, que é a forma pelo qual o Estado exerce a jurisdição, de procedimento, que é a maneira, o modo pelo qual os atos processuais são organizados dentro de um processo, nós podemos dar início à nossa revisão de hoje. A nossa revisão de hoje começa com o conceito de procedimento, que nós já vimos agora. O que seria o procedimento? Senão o ordenamento, a sequência pela qual se organiza os atos processuais. É interessante que processo seria o meio, o instrumento pelo qual o Estado exerce a jurisdição, ou um conjunto de atos processuais. E o procedimento seria a forma pela qual esses atos processuais se organizam. Muito bem. Nós agora iremos adotar um critério para se determinar qual será o procedimento a ser adotado. Muito bem. Vamos adotar o primeiro critério. O critério será o critério da pena máxima em abstrato. Ok, pena máxima em abstrato, mas o que é isso, professor Pedro? Olha, gente, é importante que nós tenhamos em mente que uma norma penal incriminadora, ela é uma sequência, ela é uma junção de um preceito primário mais um preceito secundário. Em
que o preceito primário seria a descrição da conduta e o preceito secundário seria a própria pena. O preceito secundário seria a própria pena. Só que essa pena está no mundo do dever ser, no mundo abstrato. Nós vamos utilizar essa pena e ela precisa ser majorada, ela precisa ser quantificada dentro de um certo intervalo. É por isso que nós chamamos essa pena em abstrato. Porque até o momento nós não temos um caso concreto para aplicar. Essa pena sendo em abstrato, nós teremos um intervalo que nós seríamos. A pena seria a pena mínima aplicada à descrição do preceito primário e a pena máxima. Esse intervalo seria o próprio intervalo em que o juiz poderia trabalhar na aplicação dessa pena, diante do caso concreto. Então, vamos nos ater a essa pena máxima. Sobre essa pena máxima, eu preciso observar que o procedimento irá se dividir em procedimento comum e em procedimento especial. Esse procedimento comum, ele sofrerá uma outra divisão, que seria o procedimento comum ordinário, o sumário e o sumaríssimo. E essa primeira classificação que nós temos, ela vai estar ligada ao ponto da pena máxima em abstrato. Vamos observar o seguinte ponto. Se essa pena máxima em abstrato for maior ou igual a 4 anos, o procedimento será conhecido como procedimento comum ordinário. Se essa pena máxima em abstrato for menor do que 4 anos e maior do que 2 anos, nós teremos o procedimento comum sumário. Mas se essa pena máxima em abstrato for menor ou igual a 2 anos, em regra, nós teremos o procedimento comum sumaríssimo. É importante que nós tenhamos em mente também que esse procedimento comum será sempre o ordinário, o sumário ou sumaríssimo. O procedimento especial, ele será um procedimento que será determinado pelo próprio Código ou pela legislação especial. Vamos observar o seguinte, como alguns exemplos. O procedimento especial do Tribunal do Júri seria um exemplo de um procedimento especial previsto no próprio Código de Processo Penal, que não seria um procedimento comum. Vamos lá, em uma legislação específica, o procedimento dos crimes da Lei 11.343 de 2006, que seria os crimes, a lei de drogas. Essa lei daqui são os crimes previstos na lei de drogas. Observe que não é porque está numa legislação especial que o procedimento será especial. Porque o próprio Tribunal do Júri, que é previsto no próprio Código de Processo Penal, também é um procedimento especial. Então, subsidiariamente, o que não está previsto em uma legislação ou no próprio Código, com um procedimento diferenciado,
será procedimento comum, que tem caráter subsidiário. Então, a partir deste momento, dessa primeira caracterização, dessa primeira classificação de procedimento, nós terminaremos a aula de revisão de hoje. Na próxima aula, nós teremos a oportunidade de nos aprofundarmos sobre cada um desses procedimentos comuns. Diante disso, senhores, eu deixo o meu bom dia, o meu boa tarde, o meu boa noite. Eu não sei a que horas nós estamos agora, mas eu quero deixar registrado para vocês que faremos de tudo nessa revisão para não deixarmos dúvidas. Porque se restar dúvida, pergunta ao patriota.